Olá pessoal, agora eu vou falar sobre o movimento browniano. Neste caso aqui, eu vou fazer justamente a leitura de algumas partes, alguns trechos, vou passando justamente, e aí a tarefa de vocês é justamente fazer a conferência disso que está sendo colocado, então, e unir justamente a explicação com a leitura. Não pode estar de modo disforme, digamos assim. Esse aqui continua sendo o livro do Moisés, tá? Então, só aqui para poder ajudar a acompanhar o entendimento. Em 1827, o botânico inglês Robert Brown, observando um microscópio minúsculas partículas de pólen em suspensão na água, notou que elas estavam continuamente em movimento, agitando-se de forma extremamente irregular. A princípio pensou que tratava-se de seres vivos, mas verificou-se depois que o mesmo movimento era observado em partículas inorgânicas em suspensão, bastando que seu tamanho fosse suficientemente pequeno, da ordem de 0,1 microns a 1 micron, né? Ou seja, 10 a menos 5 a 10 a menos 4 centímetros. Então, para você que já justamente pode fazer essa experiência, pega um copo com água da torneira, deixa ela justamente em repouso durante um bom tempo considerável, livre de ação da luz em cima, ventos e qualquer coisa. E aí você pode, no caso, depois, né, colocando, sei lá, em um local em que você possa ver um pouco contra a luz e você vai observando justamente pequenas partículas se movimentando em zigue-zague, né? Parece que mesmo a situação sem ninguém estar respirando em cima, ninguém tá não tendo vento nem nada, e deveria não ter, digamos, nenhum tipo de partícula em movimento, o que explicar justamente esse movimento. Esse movimento foi chamado de um movimento irregular, né? E descrito justamente pelo inglês Robert Brown, tentando entender esse procedimento. Mas é algo que não acontece para todas as partículas. Se elas têm uma dimensão muito maior do que essa que é relatada aí, isso provavelmente não vai acontecer, e você vai conseguir perceber que essas partículas vão estar sujeitas a algum tipo de interação ou movimento, tá? Aí a explicação correta atribuiu ao movimento o efeito das colisões das moléculas do líquido com a partícula em suspensão. Foi primeiro proposta por Deussot em 1877, né? Então, essa parte aqui em que você pode fazer, eu não vou fazer a leitura de todos é, e tal, mas aqui uma parte importante na hora de fazer a descrição matemática é justamente por você considerar que essas partículas elas podem ser aproximadas para uma bolinha, digamos assim, ou seja, uma dimensão tão diminuta que ela é praticamente um ponto, mas que ela ainda assim tem a liberdade dentro do líquido de movimento para todas as direções, ou seja, é uma partícula que tem os seus 3 graus de liberdade. E como o movimento dela é então associado a uma energia, tem então associado a uma energia cinética, né, que é a energia de movimento, a energia interna desse sistema é única e devidamente da energia cinética de movimento dessas partículas, e para cada grau de liberdade nós associamos meio de kT, ou seja, sendo 3, então, portanto, os graus de liberdade permitido para essa molécula se movimentar dentro do líquido, então nós temos 3 meios de kT. Aí a gente iguala justamente a energia interna, a energia cinética interna, a 3 meios de kT, e leva justamente a equação 1245, tá?
aqui ele faz justamente esses parâmetros. Aí você pode se perguntar, ao invés de aceitar essa circunstância, tentar fazer esses cálculos e a estimativa dessas ordens de grandeza. Para uma partícula de 0,1 micrômetro de raio, né? E massa aproximadamente 10 oitavas vezes a massa de uma molécula típica, é só você pensar que se essa partícula é tão pequena, mas ela ainda continua sendo uma partícula como uma esfera, tá? Na melhor das aproximações. Ou seja, para você estimar justamente algumas propriedades das quais você pode precisar, se precisar, por exemplo, do volume da molécula, volume de uma esfera, 4/3 de Pierre, 4/3 de Pierre ao cubo, tá? Massa 10 vezes a oitava a massa de uma molécula típica. Vamos chamar que a molécula típica tem a massa de M0, né? Vê que M, ou seja, a velocidade quadrática média, dada justamente por aquela lá raiz de 8π, se não me engano, deixa eu só fazer a conferência. A velocidade quadrática média é de 8kT sobre πm. Então a massa é essa daí, 10 a oitava, o K constante de Boltzmann, a temperatura. Aí a temperatura você pode colocar justamente, já que isso acontece no ambiente, temperatura do ambiente, 27 graus Celsius, o que equivale a 300 kelvins. Faça justamente essas substituições e tenha a estimativa essa em termos da velocidade típica, dessa velocidade molecular típica, né? Que lhe dá aqui. O que interessa é apenas a ordem de grandeza, para você demonstrar que realmente esse é o fator, 10 a menos 4. Entretanto, as observadas no microscópio são 0,01 a 0,1 milímetros por minuto. É uma discrepância muito grande, apesar do estimado, né? Então, o que poderia estar por trás aí, né? Aí, para ele poder justamente explicar isso, aí agora que a gente faz alguma continha, né? Que é o passeio ao acaso unidimensional. É muito interessante você poder fazer a observação e a leitura correta disso daqui, né? Porque dá até, inclusive, para o problema do marinheiro bêbado, você poder fazer conta. Ele diz aqui, né? Um marinheiro embriagado parte de um poste, deslocando-se ao longo da direção X e dando passos sempre de mesmo comprimento L. Então, o comprimento dos passos é L, mas existe uma probabilidade aí. A probabilidade de que ele dê um passo para frente é igual à probabilidade que ele dê um passo para trás. São iguais as chances, né, dele ter tanto ir para frente quanto ir para trás. E aí, quando a gente calcula a média dessa situação, né, seja xn a posição após n passos com a origem do poste. Então, o primeiro passo dele, saindo do poste, e o poste vai ser a minha origem, né, ele pode dar tanto L+, quanto L-, ou seja, logo de início, de partida, ele pode tanto dar um passo para trás, quanto um passo para frente. Se ele der um passo para trás, é menos L, se ele der um passo para frente, é mais L. Ou seja, a primeira posição x1, né, já é mais ou menos L. Na média, você faz essa soma e dá zero. Tá? Na média, isso daí dá zero. Se ele tem igual chance para ir para frente e para trás, na média ele tem zero. Então, média da posição, nesse caso, não é algo que é interessante, porque o tempo todo ele tem tanto igual probabilidade de ir para frente quanto ir para trás, e aí o resultado sempre vai ser zero.
Logo eu preciso do quê? Eu preciso então do meu x1 quadrado. O x1 quadrado tanto faz se é mais ou se é menos. Se é mais L ou se é menos L. Tanto faz se ele vai para frente ou se ele vai para trás. O x quadrado vai ser L quadrado. Tá? X1 quadrado vai ser L quadrado. Tá? Aí ele vai para o segundo passo. Depois que ele deu, seja para trás ou para frente, depois que ele deu esse passo, o próximo passo vai ser esse mais um para frente ou para trás de novo. Depois dele ter dado o primeiro passo, o segundo de novo vai ter igual probabilidade de ir para frente, igual probabilidade de ir para trás. A média dessa posição de novo volta a ser zero, né? Mas o x1 quadrado aí é x1, como está aqui, mais ou menos L, e aí você eleva tudo isso daqui ao quadrado e tira a média. E aí nós temos justamente a situação do quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais ou menos essa situação. Média de x1. Na média, o tempo todo é sempre zero. Então, esse termo aqui é zero. E esse daqui é x1 quadrado, né? Que é L quadrado. Então, nós temos aqui L quadrado para esse, L quadrado para esse, 2L quadrado. Então, a média de x2 quadrado é 2L quadrado. Novamente, nós vamos para o próximo passo, que seria, no caso, x3, né? x3 é o x2 mais ou menos L, ou seja, de novo, igual probabilidade de ir para frente e para trás. E assim sucessivamente, até que você generaliza a situação até o enésimo, né? N-1 passo, e aí de novo tem a igual probabilidade de ir para frente e para trás nesses últimos. Se você expande essa multiplicação, no final das contas você tem que sempre a média da posição xn quadrado é nl quadrado, ou seja, o número de passos que ele deu. Na média é sempre zero e no geral o x quadrado é sempre o número de passos vezes L quadrado. Como eu estou afim do x médio, né, quadrático médio, é eu tirar a raiz desse objeto. Aí nós vamos ter raiz de n. Logo, após 100 passos, o marinheiro está, em média, a 10 passos de distância do poste. Essa relação aqui, ela torna-se interessante para aquela situação. Você tem um camarada que está porre. Qual é a probabilidade que depois dele dar tantos passos, ele esteja muito distante do local de origem? Se for 100 passos, depois, e for calcular, no máximo ele só está a 10 passos distante do poste. Essa analogia, né, ela é muito interessante também para uma situação em que você está num barco à deriva, né, dando braçadas para tentar sair do lugar. Se é igual probabilidade para cada braçada você tanto ir para frente quanto ir para trás, por conta justamente da onda te trazer, né? Você também vai ficar nessa situação. Vai para cada esforço, você vai para frente e vai para trás. Então, após várias remadas do local de origem, você se distanciou muito pouco. E aí, no final das contas, você descobre que você está muito cansado, mesmo tendo remado, e não sai do lugar, né? Então, aí veja que a posição mais provável seria a origem, né? Mas a distribuição de probabilidade para xn é uma curva desse aspecto. E essa aqui, então, é a função de distribuição dessas posições, certo? Onde esse camarada representa a flutuação da posição, porque a primeira parte é zero, obviamente. Tá? Então, podemos escrever 12,242, 12,242, como 2dt, onde a distância desta forma chama-se o coeficiente de difusão, né? Vamos ver se a gente consegue. Por que 2, né? Por que 2? dt. Ah, tá. No caso de uma partícula browniana, podemos interpretar xn como uma projeção na direção x do deslocamento a partir da origem, dada após n colisões com moléculas do fluido.
se tal o intervalo de tempo médio entre duas colisões, quer dizer, bateu nessa, bateu na próxima, por isso justamente o 2, né? O tempo total decorrido é t igual a n tal, e n é proporcional à observação. Então nós podemos ter aí justamente essa situação, né? O mesmo raciocínio pode ser empregado para estimar a ordem de grandeza do coeficiente de difusão. Neste caso, temos uma partícula browniana no intervalo de tempo médio entre duas colisões. Então, espaço por velocidade é o tal. O tempo médio entre onde L é o livre percurso médio. Aí, com n igual a t sobre tal, ou seja, o tempo de observação e o tempo de colisões, né? O passo L, 1242, é aproximadamente a distância média. Então é essa situação que a gente vai ter aqui. X quadrado xl quadrado, nl quadrado, tá aqui. É esse termo aqui. Esse termo aqui, nl quadrado, L sendo justamente a distância do caminho percorrido, distância média do caminho percorrido pelas moléculas. N, número de passos, N, número de colisões. E aí agora, sabendo que o N é tal, é T por tal, faz a substituição. E aí nós temos que T L0 tira somente um L0, T L0 por tal. Da L médio, e aqui a velocidade média. A difusão tipicamente nas condições normais de temperatura e pressão, né? Em que o caminho médio é 10 a menos 5, isso aqui é calculado nas seções anteriores, e a velocidade média 5 vezes 10 a quarta. Para isso temos esse tipo de D aqui. Que explica a lentidão como o perfume se difunde no ar, no caso aqui o exemplo, né, que ele usou. O caso tridimensional da isotropia podemos escrever, ou seja, tudo isso daqui feito apenas para uma direção, né, mas pode ser generalizado para as outras direções, x quadrado, y quadrado, z quadrado. E a expressão fica em termos de 1/3 de r quadrado. Ao fazermos isso, temos 6dt, a distância quadrática média dos deslocamentos, tirando a raiz disso, vamos ter raiz de t, e aqui você vai fazendo todas as substituições. Aqui é a flutuação média, né? A fração de moléculas, médio de moléculas, flutuação relativa, parte pelo todo. Por outro lado, uma partícula browniana de 10 a menos 1 diâmetro tem sua superfície, é só fazer as substituições,
E aqui para 10 a quarta moléculas colidem com a partícula de cada instante. A flutuação de pressão corresponde a mais ou menos isso. E isso corresponde a apenas 1% para N 10 a quarta. Bem, é isso. Quando faz as substituições, dá esse valor de 1% aqui, né? Há mais moléculas batendo numa direção, ora em outra, né? Como é que elas se distribuem justamente entre essas colisões? Então, o movimento browniano é definido pelas colisões dessas pequenas moléculas umas com as outras e, portanto, mesmo que o líquido ainda esteja em repouso, é um movimento que não vai cessar, vai continuar ali. E é isso, pessoal.